Crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa e geralmente produzido para meios de comunicação, como jornais e revistas. É caracterizado por tratar de acontecimentos do cotidiano. Além disso, são textos de fácil compreensão. As crônicas apresentam linguagem simples e descontraída, poucos e, em alguns casos, nenhum personagem na história, e tem-se análise crítica sobre contextos e circunstâncias, além de apresentar humor crítico, irônico e sarcástico. Esse gênero é subdividido em 10 categorias. Crônica descritiva. A crônica descritiva é tipificada pela descrição dos elementos na narrativa, ou seja, é um texto que expõe os detalhes de objetos, lugares, personagens e demais partes. Crônica narrativa. A crônica narrativa é marcada pela narração em primeira ou terceira pessoa do singular. Crônica humorística. Humor, ironia e sarcasmo são os componentes da crônica humorística. Diferentes abordagens e estratégias podem ser adotadas nesse tipo de texto para tratar dos temas que impactam a sociedade, porém de uma forma cômica. Crônica lírica. No gênero lírico, a expressão de emoções é predominante. Crônica dissertativa. A crônica dissertativa pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa do plural. Ela traz à tona o ponto de vista do autor sobre o assunto em foco. Crônica poética. A crônica poética utiliza versos poéticos em sua composição. Dessa forma, além de traços de poesia, também contém sentimentos e emoções. Crônica narrativo-descritiva. Esse tipo de crônica combina as crônicas narrativa e a descritiva. Crônica jornalística. A crônica jornalística tem o viés do texto jornalístico no que diz respeito à vinculação de notícias e fatos. Dessa forma, busca abordar acontecimentos atuais no mesmo dia ou semana, por exemplo. Ao contrário da crônica jornalística, que destaca eventos recentes, a crônica histórica relembra episódios passados. Crônica e ensaio. Das demais crônicas, essa é difícil de prever pelo nome. A crônica e ensaio tece críticas ao que acontece nas relações sociais e de poder. Bem, e como podemos criar uma crônica de sucesso? A seguir, mostramos algumas dicas para você escrever a sua crônica. Procure escolher temas contemporâneos, pois são os mais fáceis de escrever, a não ser que a sua crônica seja histórica. Pesquise sobre o assunto antes de escrever para formar sua opinião. Não escreva antes de se atualizar sobre o tema. Expresse e defenda o seu ponto de vista. Evite incluir personagens na narrativa. Como anteriormente citado, esse gênero quase não tem personagens, então evite. Mantenha o pé no chão e não fantasie demais, já que a crônica não é um conto. Respeite o tamanho da crônica. É importante que sua crônica não seja muito grande. Seja claro e objetivo. Não enrole muito no decorrer da história e vá sempre direto ao ponto que quer chegar. Por fim, como sempre, é importante manter a atenção com a gramática. Evitar erros gramaticais é essencial. Para finalizarmos, vamos ler um exemplo de crônica. O Cajueiro, Rubem Braga. O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de minha infância. Belo, imenso, no alto do morro atrás da casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Eu me lembro do outro cajueiro que era menor e morreu há muito tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do cajamanga, da grande touceira de espada de São Jorge, que nós chamávamos simplesmente tala, e da alta saboneteira, que era a nossa alegria e a cobiça de toda a meninada do bairro, porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Mas o que é processo de formação de palavras? Bem, sabemos que o português é uma língua que surgiu a partir de outra língua, o latim. Além disso, apesar da colonização no Brasil ter sido portuguesa, nossa língua não foi influenciada apenas pelo português europeu, mas também por línguas como a indígena e a africana. Desse modo, o português herdou muitas características de diferentes línguas e dialetos e se transformou no idioma único que temos hoje. No português temos palavras primitivas, aquelas que não vêm de outra palavra. Por exemplo, pedra, flor. Palavras derivadas que vêm de outra palavra, exemplo, pedreiro e floricultura. Palavras simples que possuem um só radical, exemplo, azeite, cavalo. E palavras compostas, as quais possuem mais de um radical, por exemplo, couve-flor e planalto.
Bem, as palavras são formadas por meio da composição, que consiste na junção de dois ou mais radicais. Esse tipo de formação pode ser dividido em justaposição, que ocorre quando os elementos que formam um complexo postos lado a lado. Como exemplo, podemos citar a palavra girassol, que é a junção dos termos gira e sol. A composição por aglutinação acontece quando os elementos que formam a expressão se juntam e pelo menos um deles perde a sua sonoridade. Para exemplificar, temos as palavras aguardente, que é a junção de água mais a palavra ardente, planalto, que é o plano mais a palavra alto. Também se tem a formação por derivação, no qual se obtém palavras pela junção de afixos à palavra primitiva. Esse tipo também apresenta divisões, sendo elas prefixal. A palavra nova é obtida por acréscimo de prefixo. Por exemplo, o termo infeliz, que apresenta o prefixo in no começo da palavra. Sufixal, onde a palavra nova é obtida por acréscimo de sufixo, afixo que se adiciona no final de um radical. Exemplos: felizmente, feliz mais mente, e lealdade, leal mais dade. Por último, se tem a parasitética, na qual a palavra nova é obtida pelo acréscimo em conjunto de prefixo e sufixo. Por meio dessa forma, formam-se principalmente os verbos. Como exemplo, temos a palavra entristecer, onde em é o prefixo, triste é o radical e ecer é o sufixo. Tchau, tchau, gente, até a próxima e deixem suas sugestões nos comentários.